Quanta chapinha, né? E acabou fazendo a maior sobra, e dessa maior sobra foi que elegeu o sétimo, que foi o Reinaldo Lima. Ou seja, nessa conta... O Reinaldo entrou por sobra. Entrou por sobra, essa sobra ou média eleitoral, como é chamada. Foi o único candidato. Quando somada a votação de todas as coligações, foram preenchidas 12 vagas na Câmara. 12 candidatos eles se elegeram diretamente, sem precisar desse cálculo da média eleitoral. E daí faltava mais um. Aí vem, como é que chega então para essas sobras? Aí essa conta talvez é a que mais confunde as pessoas, porque as pessoas somam. Se a sobra, ou seja, 1.600 era o quociente, o que passou de 1.600 é a sobra, não é assim. A sobra chega-se dividindo o total de votos daquela coligação, dividido pelo número de vereadores que aquela coligação elegeu, mais um. Entendido? Por exemplo... Não. Por exemplo, o PT não elegeu só um diretamente? Então pega a quantidade de votos do PT, 2.533, e divide por 2. Ou seja, elegeu um mais um. Divide por 2. O resultado vai ser a sobra eleitoral. No caso do PT deu 1.266,5. No caso da União pelo Povo, elegeu 4 diretamente. Então pega 6.459 votos que a coligação teve e divide por 5. Quantidade de vereadores eleitos mais um. Alcançou 1.291,8. A Chapinha, 1.735, tinha eleito 1, divide por 2. E o Chapão, que teve 10.081 votos e tinha eleito 5, divide por 6. 5 eleitos mais 1. E aí alcançou a sobra de 1.440,1. E daí ser a sobra maior, e por isso ter o direito de eleger o novo candidato. O novo vereador, que foi o Reinaldo Lima. Que foi o Reinaldo Lima, que tinha sido, há 8 anos, o Reinaldo tinha vazado, não chegou por conta desse cálculo. Por uma questão de quociente, o Reinaldo, em 2004, ficou de fora com 900 e poucos votos, em torno de 950 votos, ficou de fora. Naquele tempo, a Joana sendo eleita, o Maviel sendo eleito, com uma votação menor. E esse ano foi o contrário, o Reinaldo foi beneficiado por esse acúmulo de votos que teve no Chapão, e ele acabou sendo puxado. E a única vítima desse caso, dos grandes aí, que eram apontados como favoritos, foi o Erickson Torres, né, que tem mandato e estava nesse time também do Chapão, e acabou ficando na primeira suplência. Traduzindo esses números, qual coligação ou partido teve a estratégia mais inteligente e qual que pecou pela estratégia? Olha, a mais inteligente aí, sem dúvida, foi a da Chapinha, né, o PSL, PSC e PCdoB. E aí diga-se o Zé Carlos que planejou, né, arquitetou essa ideia. Na eleição passada ele de certa forma já bancou isso também, de que os partidos com candidatos que teriam um menor potencial de votos concorressem separadamente. E naquele ano aconteceu isso também, com o PT concorrendo com outros partidos e elegendo 2. O Zé Carlos era pelo PT naquele momento, e agora ele se desloca do PT para o PSL e usa a mesma estratégia de reunir nomes que estavam concorrendo pela primeira vez ou de um menor potencial, e não aceitar de nenhuma forma se coligar com outros partidos. Foi bem acompanhado aí, o PRB, que tentou por muito tempo estar nesse grupo e não foi aceito. E aí a estratégia deles era essa: vamos concorrer sozinhos, porque aqui a gente tem condições de fazer um, e esse um vai ser o mais votado. Agora a diferença é que esse um pode ser qualquer um. Qualquer um. Não tem favorito era japonês, meu japonês. Exatamente. Não tinha favorito na história. E aí acabaram alcançando, como eu disse, ultrapassaram o quociente em 134 votos, e o Zé Carlos eleito com 391 votos. Eleito hoje vereador, e tendo aí como primeiro suplente o tenente Matias, com 327, e segundo César Tenório, com 318. Então essa foi a estratégia que deu mais certo. A do Chapão era uma estratégia meio que suicida, nesse sentido de ter muito candidato forte, muito concorrente forte, e sabia que o a grande ia chance de sobrar. ficar 2 até 3 poder sobrar, dependendo da distribuição de votos. E aí candidatos de peso, né, pessoas. Mas acabou tendo uma concentração de votos tão grande aí, né, que elegeu 6, né, com um sétimo na sobra, tendo os 6 mais votados, todos acima de 1.000 votos, né. Só não deu para fazer os 100%. Porque aí talvez se imaginasse o Erickson também contemplado, mas aí não chegou a esse ponto. Mas foi uma estratégia assim, de risco, nesse sentido que poderia... A União pelo Povo seria uma comparação parecida? Parecida, mas a União pelo Povo talvez tenha pecado pela falta de candidatos, né? Candidatos de peso eleitoral, né? E o resultado traz essas duas quedas aí, assim, consideráveis de votação, né? De votação, porque os mandatos foram mantidos, mas do Franklin e do Pedro Raimundo, né? Pedro Raimundo, que foi
majoritário na eleição passada e agora teve uma queda considerável. Agora, uma coisa que nos pode dizer em relação à União pelo Povo é que isso não fosse previsível, quer dizer, os nomes que eram cotados para entrar, entraram, né? Porque já se falava, eu ouvia muito dizer, por exemplo, que o Pedro teria uma queda na votação, mas chegaria, o Franklin conseguiria, o Igor seria o mais votado da coligação, e que entre Antonieta, eu ouvia muito dizer o seguinte, que entre Antonieta e Maviael entraria um, acabou entrando Antonieta e... Isso aí se confirmou, né? Exato. E o Claudivan que acabou... o Claudivan era da outra coligação. E exatamente isso. Ou Antonieta ou Maviael chegariam, né? Ficaram como suplentes da União pelo Povo, em primeiro o suplente Maviael e segundo o Rubinho da Ponte. O Rubinho da Ponte. Voto casado vereador-prefeito. Houve fidelidade nas coligações, mas o PT ou não? No PT já dá para dizer que não, né? No PT dá para dizer que não. Isso, obviamente, a gente não vai aqui, né, para levantar novas polêmicas e dizer mas no PT casou, o que dá para dizer é o seguinte, teve gente correndo para um lado e para o outro. E os números estão aqui para mostrar isso, né? 2.533 votos para os vereadores e só 206 para o prefeito. E na frente União, os votos foram mais casados? Patriota, além de ser eleito, os vereadores dele ainda tiveram mais votos que ele próprio, né? Patriota eleito com 10.958 votos e a soma das duas coligações de vereadores, 11.816. Então é em torno de 800, entre 800 e 900 votos a mais. E aí as coisas, quando eu digo, é preciso avaliar tudo isso para não estar apontando erros, né, nos outros e tal. Por exemplo, uma das coisas que pesa para a derrota da candidata Giza Simões, ela 9.820 votos e os vereadores 6.459. Vixe! É bem distante, os vereadores da coligação dela. Outro ponto, a União pelo Povo concorria com 10 legendas, mas aí esse número não resultava, não mostrou força. Por exemplo, desses 10, 4 tiveram desempenho abaixo de 80 votos. O PP teve 77, o PRTB 50, o PMN 14 e o DEM 11 votos. Isso mostra que talvez tivesse numericamente bem, mas não eleitoralmente ou politicamente não foi traduzido em voto, em força eleitoral. Na Frente Popular, com 8 partidos, apenas um ficou abaixo dessa marca dos 80, que foi o PCdoB com 39. Todos os outros dispararam. A gente tem, por exemplo, o desempenho individual dos partidos, né? O PSDB, com 8 candidatos, ultrapassou uma só vez o quociente eleitoral, avaliando individualmente, né? O PT, com 7 candidatos, ultrapassou também só uma vez. O PSB, com 5, ultrapassou uma vez. Aí vem, por exemplo, PRB e PSD, cada um com 2 candidatos e alcançaram também uma vez o quociente eleitoral. Então, às vezes, essa ideia de ter muitos partidos não significa muito, porque se não traduzir isso em força política, em força eleitoral, o prejuízo vem mais. Mais à frente. Isso, na minha leitura, traduz algo que também se colocou muito nessa campanha, traduzindo os números para o cenário político. Isso para mim mostra o seguinte, não sei se você concorda, pode ficar à vontade, mostra que à frente tinha um candidato competitivo, que tinha um discurso de ser um nome novo aí colocado na discussão, mas tinha um grupo muito forte também. E mostra que Giza individualmente é muito forte, né? Ela como figura individual, como ser político individual, e os números para mim traduzem isso, que você tinha um candidato forte do outro lado, mas um grupo bem mais coeso, e do outro lado uma candidata individualmente muito forte, mais um grupo que não levava, que não acompanhava, né? Exatamente. E isso é um dos pontos, Nil, que coloca... E a diferença foi, olha, Alexandre, mais de 3 mil votos, você compara os votos de Giza com os votos dos candidatos à Câmara. Exatamente. Isso pesa muito, né? Puxa para baixo. E aí você tem, de repente, uma votação com 6 candidatos acima de 1.000 votos, e nenhum era da União pelo Povo, nenhum alcançou 1.000 votos. Né? Chegou mais perto foi o Igor com 974. Exatamente. Então isso tem um efeito, isso são pontos que têm que ser considerados. E isso fazem, a gente pode dizer aqui, com toda isenção, porque você sabe que não é nossa prática ser diferente, mas essa análise que você faz é positiva, é segura, e isso faz a gente dizer que hoje, olhando para o resultado, lógico, com esses números aqui, isso fazem, independente da vitória, isso faz de Patriota a maior liderança política hoje de Afogados da Engazeira. Não só por ter sido eleito, mas por essa capacidade que ele teve. Do outro lado, tinha essa adversária que você colocou, que pessoalmente é a mais forte aqui, mas que não